Olá, boa noite. A Renamo boicotou hoje a tomada de posse no Fundo de Paz e Reconciliação Nacional. Este é o assunto para desenvolver lá mais para diante. Para já, o Presidente da República quer que a Justiça combata a criminalidade e a corrupção em resposta às preocupações da população. Filipe Nunes defende ainda a separação de poderes para a defesa do interesse público. O chefe de Estado fez esta intervenção hoje durante a abertura do ano judicial 2015. A abertura do ano judicial decorreu no Centro de Conferência Joaquim Chissano e foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nunes, perante figuras de peso dos órgãos de justiça, desde o Presidente do Tribunal Supremo, Procuradora-Geral da República, Presidente do Tribunal Administrativo, juízes conselheiros, bastionário da Ordem dos Advogados, Comandante-Geral da Polícia, entre outros. No seu primeiro ato solene de abertura do ano judicial, o Presidente da República dividiu o discurso em três partes: o combate à corrupção, à criminalidade e a separação de poderes. Filipe Nunes disse que os órgãos da justiça não devem permanecer serenos enquanto a população exige uma justiça célere. O nosso povo clama por uma justiça mais próxima e célere. Todos os dias ouvimos as súplicas do nosso povo para que as autoridades competentes combatam e controlem a criminalidade. Todos os dias somos convocados a agir de forma enérgica e decidida contra o crime organizado, incluindo os sequestros e raptos, identificando os seus autores e penalizando-os exemplarmente. É imperioso que esses apelos do nosso povo sejam ouvidos e respondidos. Filipe Nunes defendeu que a população não espera justificações e troca de acusações entre os três pilares da justiça. Para o Presidente da República, a população quer resultados. Na qualidade de Supremo Magistrado da Nação, defendo em palavras e atos a separação e independência dos poderes. Mas é importante que todos compreendamos que a sua independência não se funda no abstrato. Ela existe em concreto para permitir que cada pilar realize as suas funções em complemento às dos outros pilares para responder aos supremos interesses do Estado e do povo moçambicano. O chefe de Estado diz ainda aguardar pelos resultados das investigações sobre a tragédia de Chitima, com vista que a justiça seja feita. A abertura do ano judicial decorreu este ano sob o lema Repensar a Justiça no contexto dos desafios do Judiciário e da Defesa no Estado de Direito. O bastionário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbane, diz que a polícia é o elo mais fraco da justiça. Timbane diz ainda que é urgente introduzir reformas na polícia para reforçar o papel das instituições da justiça. Na mesma sala em que estava o comandante-geral da polícia, Jorge Callau, o bastonário da Ordem dos Advogados não poupou críticas aos agentes da lei e ordem. A polícia não existe para mostrar serviço, ela existe para servir-nos. Vemos a polícia deter cidadãos sem qualquer tipo de prova. Vemos detidos com sinais claros de violência. Fora de flagrante delito, a polícia continua a deter sem qualquer mandado. Os que circulam nas estradas percebem como a corrupção ganhou espaço na polícia de trânsito e como isso ajuda a aumentar o número de acidentes de viação. A polícia é um dos elos mais fracos do nosso Estado. Nós temos polícias competentes, muito trabalhadores, mas muitas vezes faltam-lhes meios. A PIC tem um comando duplo e por isso pouco claro quando se trata de investigar e deter. Se não queremos que a alternativa ao Estado de Direito impere, isto é, que a arbitrariedade reine, precisamos urgentemente de reformar a polícia. A PIC não só precisa de ser dotada de meios adequados, mas de uma maior autonomia, mais autoridade e mais responsabilidade. Enquanto a subordinação bicéfala perdurar, continuaremos a assistir a conflitos institucionais entre a polícia e as magistraturas. Enquanto a polícia prende, as magistraturas ordenam a soltura e a polícia se recusa a cumprir, num sinal claro de insubordinação e descoordenação. No que diz respeito ao processo eleitoral, Timbane propõe a revisão de todo o sistema eleitoral para evitar instabilidade política. Neste plano concordamos com o Conselho Constitucional. Precisamos de pensar num Código de Direito e Processo Eleitoral que condense toda a legislação eleitoral. É
mais do que isso, necessário refletirmos se o processo de contencioso eleitoral, tal como está concebido, não será ele próprio um impedimento a uma verdadeira construção de um Estado de Direito democrático, pela forma pouco eficiente e altamente burocrática como o processo é conduzido. É também importante refletirmos se não valerá a pena repensarmos todo o sistema eleitoral que, de eleição em eleição, é ele próprio motivo de contestação. A Ordem dos Advogados entende ainda que há espaço para a responsabilização das autoridades pelos danos causados pelas cheias e pela tragédia em Chitima. O Estado de Direito não pode impedir que essas tragédias aconteçam, mas ele pode garantir que quem é incumbido da missão de velar pela integridade física e sanitária do povo patrão seja responsabilizado quando negligencia o cumprimento dos seus deveres. A responsabilização permite preparar hoje o futuro, não com palavras, mas com ações. Para Tomás Timbani, há ainda uma cultura deficiente de legalidade democrática em Moçambique. O juiz-presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, revelou que em Moçambique um juiz está para 100 mil habitantes, enquanto o recomendável são 9 juízes para 100 mil habitantes. Por seu turno, a Procuradora-Geral da República defende trabalho conjunto na Justiça. No ano que findou, entraram em funcionamento mais 7 tribunais judiciais de distrito, elevando para 127 o número destes tribunais em funcionamento no território nacional. Mais uma vez, saudamos o esforço empreendido a nível dos tribunais locais e a nível dos governos locais para a expansão da rede judicial. 21 tribunais judiciais de distrito criados ainda não entraram em funcionamento e 12 distritos ainda não têm tribunais criados. Entendemos ser fundamental, tal como a lei estabelece, que a divisão judicial seja determinada por critérios que atendam não só à proximidade física, mas às reais necessidades do sistema de administração da justiça, tendo em conta os recursos de que o país dispõe em cada momento. No que respeita à atividade dos tribunais no ano 2014, temos a salientar os seguintes indicadores. A relação juiz por 100 mil habitantes foi de 1,1, havendo províncias como Zambésia e Nampula com rácios de 1 juiz para 200 mil habitantes e 150 mil habitantes, respectivamente. Este indicador, com implicações diretas nos outros, elucida a necessidade que temos de aumentar de forma substancial o número de magistrados, considerando que o ideal, de acordo com estudos recentes, de 9 magistrados para 100 mil habitantes. Como Ministério Público, queremos nos associar aos demais pilares que corporizam o setor da administração da justiça do nosso Estado, para juntos encontrarmos formas pragmáticas que levem a justiça junto dos cidadãos em tempo oportuno. Este ano, a cerimônia de abertura do ano judicial decorre sob o lema Repensar o direito e a justiça no contexto dos desafios do judiciário e da defesa do Estado de Direito Democrático. Trata-se de um apelo para a introspecção sobre o papel do judiciário na sociedade atual e, ao mesmo tempo, um apelo para a união de esforços na defesa da legalidade democrática, a apanagem das sociedades modernas que colocam no centro das atenções os valores de cidadania e da humanidade. O ano de 2014 não foi satisfatório para o setor da justiça na província de Nampula. O juiz-presidente do Tribunal Provincial, Dimas Maroa, indicou como causas do insucesso obtido a falta de condições de trabalho e de pessoal devido à exiguidade de fundos alocados àquele órgão. Intervindo por ocasião da abertura do ano judicial, o juiz-presidente provincial do Tribunal Judicial de Nampula avançou que o ano 2014 não foi satisfatório, principalmente devido à exiguidade de fundos alocados àquele setor no período em análise. O desempenho do Tribunal Judicial da província de Nampula em 2014 não foi satisfatório. Justificam este relativo fraco desempenho, entre outras, as seguintes causas: o incumprimento de diligências por parte dos senhores oficiais de justiça, representando uma ordem percentual de 22%. A falta de comparência dos requeridos, que se cifra em 13%. A ausência dos juízes profissionais, com uma cifra de 10%. Falta de comparência das partes, 9%. Falta de instalações próprias para o funcionamento dos tribunais, falta de meios circulantes, déficit do quadro pessoal, falta de formação e capacitação dos oficiais de justiça, constantes cortes de energia elétrica, falta de residência para os magistrados judiciais.
Presente na ocasião, Alberto Pauandiwa, delegado da Ordem dos Advogados na província de Nampula, exortou os advogados a pautarem por comportamentos que inspirem no cidadão o sentimento de confiança. Entretanto, a procuradora-chefe provincial, Emília Chirinza, indicou ser o acesso ao direito e aos tribunais um direito por se assegurar e aprofundar ainda mais. O acesso ao direito e aos tribunais é um direito fundamental que tem de continuar a ser assegurado e aprofundado. Só existe igualdade perante a lei, onde e quando existe a igualdade no acesso à justiça e a todas as garantias processuais. A atuação dos advogados e advogados estagiários deve inspirar no cidadão um sentimento de respeito e confiança no exercício da mesma. Não deve, por isso, o advogado ser conotado como defensor acérrimo de criminosos, mas sim aquele que, em colaboração com outras instituições da administração da justiça, busca decisões mais justas aos olhos da justiça e aos olhos da sociedade em geral. A cerimónia contou com a presença do governador da província, Vítor Borges, para além de membros do judiciário a diversos níveis na província de Nampula. Os órgãos de justiça ao nível da província de Sofala defenderam hoje uma maior relação entre os tribunais e o público em geral, de formação contínua de funcionários da máquina da justiça, com vista a tornar a justiça mais célere e próxima do cidadão. Este apelo, lançado pelos guardiões da justiça em Sofala, nomeadamente a juíza presidente e a procuradora-chefe, durante a cerimônia de abertura do ano judicial, estão diretamente relacionadas com a existência de 5.500 processos pendentes neste ano, contra cerca de 4.600 do ano passado. Por essa razão, pretendemos continuar a apostar na melhoria da qualidade das relações do tribunal com o público que procura pelos serviços de justiça nos vários tribunais judiciais da província, respondendo às questões que forem colocadas no mínimo tempo possível e lutando em criar sempre uma impressão final positiva aos utentes dos serviços da justiça. Na ocasião, a procuradora-chefe de Sofala, Carolina Zarias, defendeu a contínua formação dos magistrados e outros funcionários ligados à justiça. As alterações do Código Penal suscitarão a necessidade do Ministério Público preparar articulada e estruturadamente as adequadas respostas organizativas e de recursos humanos de modo a responder aos novos desafios. Esta tarefa requer, para além da entrega dos magistrados do Ministério Público, a entrega de todos os funcionários da Justiça e do público em geral. A Justiça é eficaz quando a colaboração de todos nós está patente. A cerimônia de abertura do ano judicial em Sofala foi dirigida pela governadora de Sofala, que na ocasião reconheceu neste evento que os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis no setor da justiça ainda não são suficientes para responder à dinâmica atual. Agora sim, a notícia de destaque do jornal. A Renamo boicotou hoje a tomada de posse no Fundo de Paz e Reconciliação Nacional, alegando discordar dos princípios de indicação dos membros. Assim, tomaram posse 5 membros, incluindo representantes do setor privado. A Renamo devia indicar 2 pessoas para o Fundo de Paz e Reconciliação Nacional, mas recusou-se por entender que a organização é dominada por membros do governo e da Frelimo. Ainda assim, o ministro dos combatentes deu posse aos 5 membros representantes do governo e do setor privado. São eles Horácio Massangaia, Rogério Manuel, Norbete Mapessoane, Francisco Pariela e Abílio Gaúca. O fundo resulta do acordo de cessação das hostilidades e foi anunciado pelo ex-presidente da República, Armando Guebuza, com o objetivo de promover a criação de emprego e iniciativas de desenvolvimento econômico dos desmobilizados. O espírito da reconciliação nacional, o acordo, de fato, o decreto 72/2014, de 5 de dezembro, criou este fundo. E para este novo mandato, que agora estamos em 2015, uma das nossas preocupações é de flexibilizar este fundo, operacionalizar para que de fato venha atender aos combatentes. Nós estamos a emitir cartões do combatente e ali para se diferenciar, nós nos nossos cartões dissemos combatente da defesa
da soberania e democracia para essas duas forças. Depois a outra emitimos combatente da luta adversária, que é o veterano da luta nacional. Significa que nós, como órgão do Estado, não escolhemos. Apenas a pessoa apresenta-se e mediante o seu cartão de desmobilização. Estão disponíveis como orçamento inicial o valor de 10 milhões de dólares. O acesso às verbas dependerá da qualidade dos projetos. É através dos projetos que serão apresentados à direção-geral, através da direção do fundo. Esse, por sua vez, irá avaliar os projetos de cada combatente e, de acordo com aquilo que vai ser estipulado, com o fundo disponível para ser financiado. Está agendado, estamos a falar de cerca de 10 milhões de dólares. Após a tomada de posse, segue-se a fase de constituição da equipa técnica que deverá assegurar o funcionamento do fundo. A RENAMO explica que não tomou os seus lugares no Fundo de Paz e Reconciliação Nacional porque o governo tem 4 membros contra 3 deste partido. Quando a RENAMO foi oficiada sobre a possibilidade de indicar pessoas para o Fundo da Paz e Reconciliação Nacional, respondeu à carta indicando algumas situações que deveriam ser respeitadas, nomeadamente que a RENAMO queria integrar a Assembleia Geral não com 2 pessoas, mas com 3, porque o governo está a ficar ali com 4 pessoas. Tendo em conta que a RENAMO e o governo são pares, tanto no Acordo Geral de Paz e neste de 5 de setembro, não faz sentido que alguém tenha mais e outro tenha pouco. Segundo, é desejo da RENAMO integrar os outros organismos de gestão do fundo, nomeadamente a direção executiva e o Conselho Fiscal. Essa carta não foi respondida. Portanto, quando fizeram a carta a comunicar que haveria a tomada de posse, respondemos explicando a eles, precisamos primeiro das respostas para podermos ponderar se vale a pena integrarmos isso ou não. Porque, como sabe, na maior parte das organizações, a Assembleia Geral não tem nenhum papel relevante e nós precisamos de perceber o que está acontecendo lá dentro. Notícia, portanto, de última hora. Um comboio de passageiros descarrilou no princípio da noite desta segunda-feira, minutos depois de ter saído da estação central, portanto, da cidade de Maputo. No incidente, não há vítimas a registrar, mas já muitos passageiros ficaram privados de chegar aos seus destinos. Esta é uma reportagem conduzida por Ricardo Machado. O descarrilamento aconteceu por volta das 18 horas desta segunda-feira, a escassos metros da estação de Infulene. Não se sabe o que é que estará por detrás deste acontecimento. A verdade é que, chegado justamente aqui na ponte 30 de janeiro, esta locomotiva descarrilou justamente no ponto de interseção entre a linha de Manhissa e também a linha que vem da zona da Machava. E há muitos passageiros que seguiam em 6 carruagens que acompanharam esse acontecimento e têm uma noite incerta. O comboio estava a vir aqui, de repente, como eu estava a ver à frente, estou a ver o Gojo. Quando descer, estou a ver enquanto já o comboio já ultrapassou dele da feira, está a ver, né? Quando saí, estou a ver aquele fato da frente, já saí mesmo. Depois, nós, de repente, saímos daqui. Nós estávamos a vir, saímos da Baixa, viemos, o comboio estava a andar, já quando chegamos aqui logo, desviou e parece aí em cima da pedra. Só que graças ao maquinista, porque ele sabe conduzir, porque ele não estava a correr. Se ele estivesse a correr, nós tínhamos morrido nessa hora aqui. Sim, ia para onde? Para Manhissa. Como é que vai ser o dia de hoje? Hoje não sei, é por essa razão que eu estou aqui. Quero saber da resposta. Onde é que vou dormir assim que eu já paguei dinheiro de bilhete? Ia para Manhissa, aconteceu o que aconteceu. Estou à espera que haja um resultado, talvez a máquina consiga para onde é que vou amanhecer. Devido a este descarrilamento, a linha ficou bloqueada e, em função disso, há muitos comboios que não poderão circular. A título de exemplo, este também de passageiros que vinha da Matolagar não tem como chegar até a estação central da cidade de Maputo. Elton Sembani, Ricardo Machava, STV. Muito obrigado, Elton Sembani e Ricardo Machava, por essa informação. Vamos sim prosseguir com as notícias. Tomaram posse finalmente na manhã desta segunda-feira os 8 membros da RENAMO da Assembleia Provincial de Sofala, cujos nomes oficiais não coincidiam com os da lista enviada a este órgão em princípios do mês passado.
Depois de verificadas as identidades destes 8 membros da RENAMO que fazem parte da Assembleia Provincial pelo presidente cessante deste órgão, um a um os membros da Prediz foram tomar posse, com exceção do distrito de Gorongosa, que responde pelo nome de João Cerveja, porque o seu nome não constava da lista na posse do secretariado da Assembleia Provincial. Vamos ter a sessão plenária da Assembleia Provincial, na qual será uma sessão para a eleição do presidente e vice-presidentes, e em seguida dar início das atividades da Assembleia Provincial de Sofala. Como podem ter observado, dos 8 membros que deveriam tomar posse, tomaram posse 7 membros. São documentos que recebemos. Acho que a qualquer momento haveremos de receber o documento de mais um membro da RENAMO para tomada de posse. Refira-se que a RENAMO, que detém a maioria na Assembleia Provincial de Sofala, com 45 membros, contra 30 da Frelimo e 7 do MDM, condicionava sua participação na primeira sessão do órgão e em todas as atividades ligadas à Assembleia Provincial, mediante a tomada de posse de todos os seus membros. Agora pode-se fazer a primeira sessão, na falta de uma pessoa não é problema, pode-se tomar, porque nós queremos é que a Assembleia não pode parar, e queremos ver o desenvolvimento desta província a partir do governo provincial e queremos fiscalizar todas as atividades do governo provincial. Afinal, o nome do membro da RENAMO, João Dalce Cerveja, já tinha sido ratificado pelo Conselho Constitucional, mas uma deficiente comunicação entre a RENAMO e o Secretariado da Assembleia Provincial de Sofala impediu que o mesmo tomasse posse com os outros membros. A RENAMO exibiu, no fim da cerimônia, este documento emitido pelo Conselho Constitucional com o nome do seu membro devidamente ratificado, e este acabou tomando posse ainda nesta segunda-feira. Entretanto, a RENAMO em Sofala continua a manter em segredo os nomes de seus membros que irão concorrer à direção da Assembleia Provincial. Há indicação de quem será presidente, vice-presidente, chefe da bancada. E eu acho que as mídias vão perceber nessa altura, na sua eleição do presidente. Isso fica mais bom e tem um sumo suficiente. Agora é prematuro. O Presidente da República impulsou hoje Tomás Vieira Mário para o cargo de Presidente e membro do Conselho Superior de Comunicação Social e Henriques Bongesse para o cargo de Vice-Ministro das Águas Interiores, Mar e Pescas. Tomás Vieira Mário, impulsado ao cargo de membro e presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, em substituição do académico Armindo Ngunga, atual vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. Tomás Vieira Mário, que até a sua nomeação estava ligado ao associativismo e consultoria em comunicação, é o primeiro jornalista de carreira a ocupar o cargo. Filipe Nunes conferiu posse ainda a Henrique Bongesse, que passa a ocupar a pasta de vice-ministro de Águas Interiores, Mar e Pescas, para coadjuvar Agostinho Mondlane, titular da pasta. O Presidente da República desafiou o Vice-Ministro das Águas Interiores, Mar e Pescas, a transformar as riquezas do mar em um fator de desenvolvimento do país. O mar que banha a nossa costa, as águas interiores que recortam o nosso mapa, atravessando o nosso país de leste a leste, não são apenas componentes geográficos, não são apenas parte do nosso patrimônio natural. São recursos que definem o modo de vida e as atividades econômicas e sociais da população. Ao novo presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Filipe Nunes, lançou o desafio de assegurar cada vez mais a liberdade de expressão e direito à informação aos jornalistas. O setor da comunicação social tem vindo a conhecer um crescimento exponencial. Esse crescimento traduz-se no aumento do número de órgãos de informação, da sua qualidade, diversidade e alcance de informação veiculada. Tudo depende do modo como a comunicação for gerida. É esta gestão responsável que queremos desafiar a que levem por diante. A cerimônia contou com a participação de membros do governo, cônjuges dos impulsados e quadros da Presidência da República. O ministro do Interior, Jair Basílio, anunciou hoje a detenção na semana passada de mais pessoas em conexão com o crime de sequestro. Este estudo para desenvolver o nosso bloco do Norte. Vamos observar uma breve pausa, mas antes, as taxas de referência cambial. Até já.
Este espaço tem o apoio do Moza Banco. Qual a relação entre segurança alimentar e a competitividade do setor agrícola? A segurança alimentar está intrinsecamente ligada aos mercados, e os mercados significam não só locais, como também regionais. É importante que as questões de infraestruturas, tanto rodoviárias, ferroportuárias, estejam a preços acessíveis, competitivos, para permitir que haja uma ligação fácil tanto do mercado da Zona Norte para a Zona Sul. No próximo programa MOSEF vamos debater este assunto com a economista Marianita Dengo e a engenheira agrónoma Fauna Ibramogi. Não perca aqui na STV. Estamos de volta para o jornal. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, prometeu emprego à juventude de Niassa. A promessa foi dada num comício realizado na cidade de Lixinga, onde garantiu incluir a província na lista de regiões autónomas. Apesar da forte chuva que se fez sentir na tarde desta segunda-feira na capital provincial do Niassa, o líder da Renamo encontrou-se com membros e simpatizantes do partido no campo do ferroviário de Lixinga, no bairro de Chiuaula. Aqui, Afonso Dhlakama anotou que os jovens de Niassa estão a sofrer por falta de trabalho, tendo prometido emprego para a juventude assim que a Renamo iniciar com a governação nas regiões autónomas. Por isso, quero vos garantir, vamos trabalhar juntos, vocês jovens terão emprego, serão respeitados aqui na vossa província de Niassa. Afonso Dhlakama convidou os presentes para continuarem a depositar confiança em si e no partido Renamo. Não estou aqui com todo o respeito assim, de maneira como estão cheios assim. Mas agora, se estão cheios desta maneira, com esta chuva que tanto caiu, o que seria se não tivesse caído? Assim, Niassa pertence a Renamo, Niassa pertence ao Dhlakama. Nesta digressão pela província do Niassa, o líder da Perdiz trabalhou antes de Lixinga nos distritos do Lago e Chimbunila, devendo esta terça-feira escalar Mandimba. Na 97ª ronda do diálogo político entre o governo e a Renamo, as partes continuam a divergir. A Renamo exige que nenhum servidor público, incluindo o Presidente da República, exerça atividades políticas nas horas normais de expediente e que haja paridade na composição das forças de defesa e segurança. A Renamo está disponível até hoje ou amanhã, terminarmos com este ponto, desde que o governo tenha tempo. Mas queremos que tanto os administradores, os postos de localidade, os governadores, os ministros e muitos outros que exerçam as funções do Estado não possam, no tempo normal do trabalho inteiro, das 7h30 às 15h30, realizar atividade de caráter político partidário. Como é que isso pode se perceber que naquele tempo mesmo o Estado nos oferece para servir ao nosso povo e nós mesmos vamos exigir, é nesse tempo que nós queremos fazer atividade política? Acho que não faz sentido. A Renamo aparece com novos elementos ou propostas que pretendem que nesta declaração de cessação de hostilidades entidades políticas, dirigentes superiores do Estado, sejam impedidos de realizar atividades políticas. O Presidente da República é essa entidade que a Renamo pretendia que fosse impedido de realizar atividades políticas, cuja atividade é eminentemente política. O chefe do Estado, quando nomeia ministros, vice-ministros, governadores, nomeia para cargos eminentemente políticos, não obstante serem servidores do Estado. Portanto, pretender que essas pessoas não realizem atividades políticas é desvirtuar todo o sentido da organização de uma nação sobre o qual nós não abrimos a mão. Em relação à exigência do
da paridade, acaba até sendo contraditório na medida em que as forças de defesa e segurança regem-se por dispositivos próprios e não está prevista em nenhuma circunstância haver paridade, haver o que por vezes pretendem deturpar ou ser demagogos falando de partilha de poder. O ministro do Interior, Jaime Basílio, anunciou hoje a detenção na semana passada de mais pessoas em conexão com o crime de sequestro. O dirigente fez esta declaração durante a entrega de donativos ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para o apoio às vítimas das cheias. Com as detenções anunciadas pelo ministro do Interior, sobem para mais de 12 o número de pessoas presas recentemente em conexão com os sequestros. A STV sabe que das operações levadas a cabo na semana passada, consta a detenção de um suposto mandante de sequestros numa das instâncias hoteleiras da cidade de Maputo. O ministro do Interior não entra em detalhes sobre a operação e remete os jornalistas à conferência de imprensa da polícia a realizar-se esta terça-feira. Há um conjunto de operações que estão a ser levadas a cabo contra todo tipo de criminosos. E é verdade que temos encontrado sinais de estar a fragilizar o crime. Há vários envolvidos que já foram detidos ao longo dos últimos dias. São vários e todos entregues ao Poder Judicial para se pronunciar. Em relação ao nome que me avançam, ainda estou por recolher dados que confirmem que é este cidadão de que se refere. Gostava de sugerir que tenham uma conversa mais fluida sobre esta matéria com o porta-voz do Comando-Geral da Polícia. A referência patrão encerra muitas dimensões. Sugeria que, tão breve quanto possível, contacte o porta-voz do Comando-Geral da Polícia. Jaime Basílio fez estes pronunciamentos depois de entregar ajuda ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Trata-se da contribuição dos funcionários do Ministério do Interior em solidariedade às vítimas das cheias. Em valores monetários, temos uma contribuição na ordem de 351 mil meticais e 7,5 toneladas de produtos alimentares e vestuário diverso. As cheias mataram mais de 100 pessoas, destruíram 400 escolas e deixaram sem casa milhares de pessoas. O número de casos de cólera na cidade de Quelimane tende a crescer. Neste momento foram registrados 104 casos de pessoas que já contraíram a doença, desde que eclodiu no passado dia 21. As crianças lideram o número de contaminação com 68 casos. O Centro de Tratamento de Cólera na cidade de Quelimane já registrou até o momento 104 casos da doença, desde que eclodiu nesta cidade no passado dia 21 de fevereiro. A faixa etária com mais casos é a de crianças. Nós, portanto, declaramos o surto de cólera no dia 21 de fevereiro. Até a presente data temos um total de cumulativos de cerca de 104 casos, dos quais 68 casos em crianças, e nas últimas 24 horas registramos, portanto, 18 entrados. Atualmente existem no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas 31 doentes. Nos últimos 3 dias a tendência dos entrados tem sido estacionária. Estamos a registrar uma média de 17, 16 e 18 casos. E paralelamente a isto estamos a desenvolver ações a nível da comunidade, com uma sensibilização da população. Já temos um mapeamento daquilo que são os bairros que, portanto, têm registrado maior número de casos. A STV escalou o Centro de Tratamento de Cólera e constatou que os pacientes estão a merecer devido tratamento para combater a doença. Aliás, muitos doentes estão a registrar melhorias. E existem neste momento aqui no Centro de Tratamento 31 casos. Que são aqui internadas? Internadas, sim. O que nós fazemos é fazer o levantamento estatístico a uma determinada hora, porque há muito movimento de entrada e saída. Então há sempre doentes a entrar e há sempre altas ao longo do dia. A evolução destes doentes tem sido satisfatória. Felizmente até agora não registramos nenhum caso de óbito. Neste momento os bairros mais críticos são o bairro de Insídua, Floresta,
o bairro Novo, são os bairros que estão a registrar maior número de casos. A Epifânio Mahagaja, médico-chefe provincial, referiu que o setor da saúde está igualmente a virar suas atenções para as zonas de reassentamento, por forma a evitar a eclosão da cólera. Vamos a um breve intervalo e para esta terça-feira o tempo vai estar assim. Maputo, 28 de máxima e mínima de 21, Fechai 27 de máxima e mínima de 21. A cidade de Inhambane poderá estar uma máxima de 27 graus e mínima de 22. Para a zona centro do país, a cidade da Beira poderá estar uma máxima de 31 graus e mínima de 24. Chimoio, 25 de máxima e mínima de 20. Quelimane, 26 de máxima e mínima de 26. Tete, 27 de máxima e mínima de 23. Para a zona norte do país, Nampula poderá estar 28 de máxima e mínima de 21. Pemba, 30 de máxima e mínima de 23. Lixinga, 26 de máxima e mínima de 17.